uma noite especial, né? Não existe noites que não sejam especiais na presença do nosso Pai, do nosso Deus. E é uma noite de batalha, uma noite de vitória. Porque para o povo de Deus, quando a gente entra numa batalha, a gente entra para vencer, porque aquele que já venceu por nós, já fez o que precisava ser feito, e a gente só precisa adentrar em tudo aquilo que Ele já fez para que a gente possa viver a plenitude daquilo que Ele já estabeleceu ao nosso respeito. E eu gostaria de estar nessa noite ministrando num texto que fala muito ao meu coração. Se encontra no livro de Gênesis, no capítulo de número 32, é um texto bem conhecido. Provavelmente os irmãos já ouviram várias vezes, várias palavras, várias ministrações, mas nós sabemos que a palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz, e o Senhor sempre tem algo novo para as nossas vidas, né? Gênesis capítulo 32, versículo número 22 ao versículo 30 vai dizer assim: E levantou-se aquela mesma noite, e tomou as suas 2 mulheres, e as suas 2 servas, e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão até que a alva subia. E vendo que não prevaleceria contra ele, tocou a juntura de sua coxa. E se deslocou a juntura da sua coxa de Jacó, lutando com ele. E disse-me: Deixe-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: Não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: Qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: Não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: Dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse: Por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: Tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Gostaria de fazer a leitura de mais um texto, não estava como se diz, no cronograma, com o pessoal da mídia, mas o Espírito Santo, ele trouxe ao meu coração Jeremias, em paralelo a esse texto, Jeremias capítulo de número 1, a partir do versículo 3. Ele veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Assim veio a palavra do Senhor dizendo: Antes que eu te formasse no ventre eu te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Então disse eu: Senhor, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendendo o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancardes e para derribares, e para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Pai, nós queremos te agradecer. Te louvamos, Senhor, nessa noite por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos em tua presença. Uma noite, Pai, a qual o Senhor preparou para cada um de nós, os teus filhos, Pai, para te adorarmos e para bendizermos o teu santo nome. Ó Deus, e existe uma batalha, Pai, nas regiões celestiais. Ó Deus, o inimigo, Senhor meu Pai, ele tem colocado como um opositor. Mas Deus, aqui já foi falado, Deus, que ele é como um leão que ruge como.
Mas o Senhor, meu Deus, é aquele que é o leão da tribo de Judá, Pai. E nessa noite, ó Deus, o Senhor está rugindo em nosso meio, colocando para calar aquele, ó Pai, que já foi destronado. No nome de Jesus Cristo, Senhor, meu Pai, que toda a potestade, todo o principado, toda a hoste da maldade, tudo aquilo, Senhor, meu Pai, que foi levantado contra os teus filhos, venha ser despedaçado em nome de Jesus Cristo. Que todo jugo, Senhor, meu Pai, que o homem possa ter lançado sobre os teus filhos, Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, que caia por terra. Que os teus filhos nessa noite, ó meu Deus, eles possam ter uma revelação no Espírito, Pai, acerca de quem tu és. Ilumina, ó Deus, a mente dos teus filhos, que a tua palavra, Pai, venha ser luz a resplandecer, e que todas as trevas, ó Pai, que tem mantido a mente dos teus filhos cativas, caia por terra. Todas as trevas que batem em retirada, pois aqui está a luz do mundo, Cristo. Espíritos do engano caiam por terra em nome de Jesus Cristo. Toda mentira, todo sofisma, tudo aquilo que não provém de ti, ó Deus, nós neutralizamos, nós repreendemos em nome de Jesus Cristo. Enfermidades batam em retirada em nome de Jesus Cristo, que os nódulos desapareçam em nome de Jesus Cristo. Pai, opera um milagre, Senhor, na vida dos teus filhos e nos transporta, Pai, aqueles que estão, meu Deus, no reino das trevas, Pai, para o reino da tua maravilhosa luz. E que o inimigo, ó Pai, o príncipe deste século, ó Deus, que tem cegado a mente, que tem cegado o entendimento, meu Deus, Pai, em nome de Jesus, saia do nosso meio, em nome de Jesus, vai estar em retirada, em nome de Jesus. Pai, toma o teu lugar. Em nome de Jesus, podeis assentar. Como Deus faz as coisas, né? A hora que o irmão Wagner falou do leão, hoje eu estava tendo o meu momento, né, de oração com Deus, preparando o coração, porque a mensagem já está preparada, mas a gente se preparando. E enquanto eu estava ali orando, o Senhor, Ele falou exatamente essa mesma coisa em um momento. Essa é uma noite onde muitos estavam sendo aprisionados em suas mentes, porque havia um rugido que os amedrontava, que os coabia, que os faziam se sentir pequenos. Mas essa noite o Senhor, Ele disse que Ele colocou, eu vou repetir, Ele colocou aquele que ruge como, mas não é o leão. Ele só ruge como, ele não é o leão. Ele só ruge como. Porque depois que nós ouvimos de fato o rugido daquele que é o leão da tribo de Judá, tudo muda. E nós como igreja precisamos adentrar em Deus, em um nível de compreensão e de revelação no Espírito, aonde a gente venha a entender que o nosso Senhor e o nosso Salvador Jesus Cristo, Ele não é apenas o cordeiro, mas Ele é o leão. Ele não é apenas o cordeiro, mas Ele é aquele que ruge. E nessa noite Ele está rugindo. Ele está batendo em retirada tudo aquilo que veio para te oprimir. O Senhor me faz perceber no Espírito que haviam pessoas aqui com amarras, com um sentimento de aprisionamento, laços de fato que estavam envolto dessas pessoas, aprisionando as suas emoções. Mas eu vejo que esses laços estão sendo desfeitos em nome de Jesus Cristo. O Espírito Santo de Deus, Ele flui em nosso meio para trazer você liberdade, para que você possa voar nas asas do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem impedido, ou melhor, o inimigo tem feito com que você seja impedido de adorá-lo na beleza da sua santidade. Mas nessa noite o Senhor, Ele vai mudar essa situação. Primeiramente porque Ele disse que faria em relação ao inimigo. Ele já fez. Entendam isso. Sempre que Deus diz que fez, está feito. A gente simplesmente precisa se posicionar naquilo que Ele disse que fez. E a gente precisa também entender que nessa noite o Senhor, Ele quer realmente destruir algumas fortalezas que já estão impregnadas ou
alicerçadas no coração de muitas pessoas. Porque por muito tempo elas ouviram o rugido daquele que rugia como o leão. E isso de fato criou uma estrutura mental, uma estrutura de crenças, que faz com que ela não acesse, ela não contemple as verdades reveladas na Escritura. A palavra destruir no seu termo original, ela é a palavra oshuroma. E ela significa fortificar pela ideia de ficar fora de perigo. Ou seja, é uma fortaleza que é criada com a ideia de que eu preciso fazer essa fortaleza porque ela vai me tirar de um perigo. E muitas pessoas, com medo daquilo que Deus tem para as suas vidas, criam em torno de si uma fortaleza e permitem que isso venha acontecer. Porque o viver o Evangelho em algumas situações parece arriscado. Parece arriscado você ter que sair de dentro de um barco para caminhar por sobre as águas, ou é algo simples. Parece arriscado você deixar talvez a sua cidade natal e ter que ir peregrinar por uma terra estranha. E por isso muitos não têm vivido aquilo que o Senhor tem de fato para eles. Porque criaram em torno de si uma fortaleza para se blindar, para se proteger, para se sentirem seguros no seu lugar. Porém esse lugar talvez e provavelmente não seja ainda o lugar que o Senhor tem para você. O lugar que Ele tem para você é onde você possa contemplar da sua presença, você possa estar juntamente com Ele, assentado nas regiões celestiais, aonde o seu relacionamento é tão pessoal, é tão íntimo, que você tem uma confiança plena nele, aonde tudo aquilo que Ele falar para você, você faz, porque você sabe que é o seu Pai que está falando. Um outro significado da palavra fortaleza é argumentos e raciocínios onde uma pessoa se esforça para fortificar sua opinião ou defendê-la contra um opositor. E é justamente sobre esse aspecto que nessa noite eu quero ministrar. Porque esse texto a qual nós lemos de Jacó vai mostrar exatamente isso. Como eu disse, várias vezes essa palavra já foi anunciada. E eu já ouvi várias vezes ela. Só que existe algo aqui que sempre mexeu no meu íntimo. Porque eu olhava para essa palavra e eu via um homem que era anunciado muitas das vezes por ministros do Evangelho, aonde eles traziam um aspecto, uma característica positiva de alguém que está lutando com Deus para alcançar uma bênção. Porém, se nós lermos atentamente esse texto, nós vamos perceber por meio do Espírito e aquilo que está exposto, que existem algumas questões aqui que somente se nós tivermos a nossa mente iluminada, nós iremos compreender. Primeiro ponto não foi Jacó que foi proativo para ir lutar com Deus. Não foi Jacó que tomou a iniciativa. Nós precisamos entender o contexto. Jacó é aquele que é visto como o enganador, o suplantador. E por muitas das vezes ele de fato estava agindo dessa maneira. Ele não estava sendo quem Deus havia chamado ele para ser. Alguém que era um descendente de um homem que andou com Deus, Abraão, neto de Abraão. Um homem que foi abençoado para ser uma bênção. E Jacó aqui é aquele que está buscando apenas a sua bênção. Ele ainda não havia compreendido de fato aquilo que Deus tinha para realizar através da sua vida. Então Deus, Ele prepara toda uma situação. Os irmãos sabem, Jacó ele passa 14 anos trabalhando, 7 anos por uma mulher, depois mais 7 por outra. Então em determinado momento Deus fala para ele voltar para casa. Diferente daquilo que ele falou para o seu avô Abraão: sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Aqui a gente vai ver Deus fazendo um processo inverso com Jacó. Jacó volta para casa porque tem algumas lições que você precisa aprender. E que você fugiu do processo, porque você foi influenciado. Pessoas ao seu entorno que criaram em sua mente fortalezas,
E aqui a gente está falando, inclusive, da própria mãe de Jacó. Os nossos relacionamentos mais próximos, a gente precisa ter cuidado. Porque não é porque a pessoa é próxima que ela, por não ter de fato uma revelação no Espírito da palavra de Deus, não pode ser uma influência negativa para nós. Rodrigo, mas como? Nós estamos falando, irmãos, de evangelho. Nós estamos falando do evangelho onde Jesus disse que na mesma casa, muitas das vezes o pai seria contra o filho contra o pai, irmão contra irmão. Porque é uma outra cultura, é uma batalha que acontece nas regiões celestiais. E quando o evangelho de Cristo flui, irmão, não pense que vai ser algo agradável. Não vai ser algo que será compatível. E nós veremos isso nesse texto. Jacó é este homem, o suplantador, o enganador que estava agindo dessa forma. Então, como eu disse, Jacó, ele vai entrar dentro de um processo que Deus prepara. Deus chama ele, volta para a sua casa. E Jacó está retornando. E no meio do percurso a gente vai se deparar com esse exato momento. Prestem atenção que Deus, ele prepara toda a situação. Ele diz para ele voltar. Jacó passa todas as coisas para o outro lado. Ele fica a sós. E esse é um ponto muito importante, para que essas fortalezas que foram criadas na nossa mente, coisas que a gente talvez traz lá do passado, coisas que não fazem mais sentido para a nossa existência em Cristo, mas que nós carregamos conosco. É nesses momentos a sós que nós nos debruçamos intimamente com o nosso Deus, com o nosso Pai, com Cristo, na sua presença, onde nós nos rendemos, onde nós nos prostramos em adoração. É que as cadeias são quebradas, é que os grilhões são despedaçados, é que os julgos são destruídos. É nesses momentos em que Ele fará com que nós passemos a não enxergar de fato como nós somos aos seus olhos. E era isso que Deus estava fazendo com Jacó. Deus queria tirar Jacó de uma vida de engano. Deus queria tirar Jacó de uma vida de alguém que está indo apenas buscar uma bênção, para fazê-lo ser uma bênção. Quantos aqui nessa noite desejam mais do que vir buscar a sua bênção, desejam ser abençoadores? Quantos nessa noite desejam ser transportados de uma mente caída, mas para agora uma mente aonde as realidades espirituais em Cristo fluam através de você, aonde as suas condições humanas, terrenas e temporais não influenciem no seu modo de viver, aonde mesmo diante das maiores dificuldades você ainda se alegra. E talvez algumas mentes já podem ter pensado, mas isso não é possível. Como que alguém pode, nas situações mais difíceis, encontrar alegria? Em nome de Jesus Cristo, que caia esta fortaleza. No nome de Jesus Cristo, que caia esta mentira de Satanás. Em nome de Jesus Cristo, que seja despedaçado este jugo sobre a tua vida. Porque a alegria a qual nós anunciamos é uma alegria que nós vivemos no Espírito. É uma alegria que não depende da condição humana, mas depende simplesmente de um Deus que se fez humano e decidiu entregar a nós o seu próprio Espírito e habita em nós. No nome de Jesus Cristo, que você adentre uma nova realidade espiritual, que você possa viver tudo aquilo que o Senhor tem para você, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Jacó então, ele tem esse momento aonde ele precisou ficar a sós. Deus preparou esse momento. Quantas situações Deus não tem mexido, agido nas nossas vidas para que Ele possa de fato chamar a nossa atenção e tenha momentos de solitude conosco. O que Deus vai precisar fazer? Passar para o outro lado da sua vida, para que você se atente àquilo que Ele está te chamando. O que Ele vai precisar fazer? Passar para o outro lado, para que você volte e se atente aos seus olhos.
Porque talvez os nossos olhos estão presos naquilo que nós conquistamos. Jacó tinha posses, Jacó tinha tantas coisas que ele havia conquistado, porém, por meio de uma mente de ações que nem sempre glorificaram ao Senhor. E quantas das vezes nós, irmãos, estamos agindo assim, chegamos na presença do Senhor, como eu disse, e pedimos a bênção de Deus. Senhor, me abençoa, me abençoa. Estamos lutando e não entendemos de fato ainda a bênção que Deus está querendo nos conceder. E Jacó, então, começa a lutar. Ele queria a bênção. Bênção significa autoridade para prosperar. Dentro da sua etimologia, no seu texto original, no hebraico. Autoridade para prosperar. Então a bênção de Deus para Jacó, o que ele via era: eu terei autoridade para prosperar. Eu terei autoridade para avançar dentro dessa esfera humana. Porém Deus tinha algo muito maior. O que Deus tinha para Jacó é que ele entrasse no nível de compreensão aonde, através dele, a promessa que ele fez para o seu avô Abraão se cumprisse. Aonde a partir dele que viria ali as 12 tribos, uma grande nação fosse levantada. Enquanto nós não abrimos nossos olhos para aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas como propósitos eternos, nós passaremos a nossa vida como mendigos espirituais, sem compreendermos aquilo que Ele já nos concedeu. Precisamos abrir os nossos olhos espirituais, e um toque dele é o suficiente. Um toque dele despedaça o jugo. Um toque dele abre as cadeias e você pode ver a luz. Um toque dele é um toque. Rodrigo, o que é esse toque? É um toque físico? Não. Pode ser, depende. Mas é um toque no espírito. É um toque na alma, que vem, toca e purifica, que traz luz, e você começa a perceber toda a velha vida, a maneira vil, caída, que talvez você possa estar vivendo. Porque é necessário que as fortalezas sejam destruídas, e é assim que Ele faz. Para que as cadeias sejam destruídas, Ele precisa tocar. E como bom médico que sabe, quando os filhos estão doentes, ou quando um paciente está doente, às vezes ele toca em uma determinada área para você. Ai, que doeu. Ah, é aqui mesmo. Ele sabe, né? O médico ele vai tocando. É aqui, está doendo? Ele quer que você sinta a dor. Ui, doeu. Você está começando a compreender. Ele está começando a fazer você perceber. É esse toque que Ele quer primeiramente nos dar. Não para nos ferir, mas para nos curar. Porque Ele é aquele quem fere, mas Ele é aquele também que cura. Ele é aquele que nos desnuda, mas Ele também é aquele que nos cobre com seu manto. É Ele. É aquele que recebeu um nome sobre todos os nomes. O nome que potestades e principados têm que se curvar. E Ele tem que tocar em você nessa primeira esfera, para que você entenda a segunda que Ele te introduziu. E agora você já não seja mais envolto por essas fortalezas que ditam a maneira de você ser e como você tem que viver. Mas você é alguém agora que foi para um novo nível. Não quer dizer que você é o super cristão, não. Você apenas é o cristão como deve ser. Não é um super cristão, é o cristão da maneira que deveria ser, compreendendo aquilo que Ele já nos deu acesso, compreendendo que nós não deveríamos temer esse rugido, que não é do leão. Então Jacó tem esse encontro, lutam, um tempo se passa. A gente vai ver aqui o anjo que é uma teofania, ou seja, é o próprio Cristo se revelando para Jacó. Jacó aqui, de certa forma, ele está sendo impactado pelo próprio verbo vivo. É o evangelho de Cristo sendo anunciado de certa maneira.
Um homem que tinha um padrão de mente conduzido pelo príncipe deste século. Afinal de contas, ele é o pai da mentira. Jacó, ele tem um nome que significa enganador, alguém que está usando de engano. A sua natureza revela a sua paternidade a qual ele estava inserido. Mas Deus olha para o seu filho e diz: não, ele não, eu vou transportá-lo para o meu reino, porque eu o conheci. E é isso que nesta noite, se você conseguir compreender nas regiões celestiais, é o que está acontecendo. Aquele que rugia como o leão, ele estava dizendo: você é meu. Mas o Senhor está dizendo: não, você é meu, porque eu te comprei, eu derramei do meu sangue precioso, eu verti dele para que você pudesse acessar as minhas bênçãos. E as minhas bênçãos são transbordantes, são todas as sortes de bênçãos espirituais. Então viva elas, acesse elas no Espírito. Aleluias. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, irmãos. Aleluias. Então eles passam um tempo lutando, uma batalha. E essa batalha não é física. E era isso que me confrontava quando eu li esse texto. Porque quando a gente ouve, muitas das vezes, por algumas pessoas que já pregaram, e eu também já preguei, tá, irmãos? Por isso que a gente precisa, quando vai se relacionar com essa palavra, nós não podemos olhar para ela com uma mente humana. Nós não podemos querer extrair dela aquilo que a mente, a sabedoria humana consegue alcançar. Porque existem tesouros, e ela só pode ser discernida por meio de uma mente espiritual. Somente a mente espiritual vai conseguir encontrar Cristo nessa palavra. E o Senhor esses dias falou muito forte ao meu coração, porque a gente vê tantas mensagens que não fala quase nada dele, sendo que a palavra como um todo, de capa a capa, anuncia apenas uma pessoa: Cristo. Pessoas que se relacionam com ela, mas não conseguem ver com quem estão se relacionando. Pessoas que abrem esta Bíblia, mas sua mente está com uma fortaleza, que a sua mensagem é egocêntrica, apenas fala das suas próprias concupiscências, dos seus próprios anseios, dos seus próprios desejos, e não conseguem apontar e revelar a Cristo, porque eles não estão vendo Cristo. Precisamos enxergar Cristo nas Escrituras, porque ela, de capa a capa, aponta para Ele e fala tão somente dEle. Aleluias. Então Deus vai lutar, e essa luta, como eu disse, não é física, é na mente, aonde principados, potestades agem. E como que as potestades, como que os principados agem nas regiões celestiais? Que batalha é essa que acontece? É uma batalha para exercer influência na sua maneira de viver. São as setas que o apóstolo Paulo disse que seriam lançadas, trazendo pensamentos, criando ideias, criando culturas, maneiras, hábitos de viver. Ei, jovem, está entendendo por que muitas das vezes você tem um anseio pela presença de Deus, mas vem pensamentos que te tiram da presença de Deus? Porque existe uma batalha espiritual, e o campo de batalha é a sua mente. É nessa região que o inimigo deseja exercer influência, porque se ele exerce e coloca essa fortaleza em torno da sua mente, que é a sua alma, a sede das suas emoções, das suas vontades, ele exerce governo sobre você. E o Senhor, Ele quer que você passe para esse outro nível que eu disse, aonde você está sentado com Ele. Deixa eu mostrar aqui. Olha só, nós estamos aqui com Cristo, terceiro céu, sentados com Cristo nas regiões celestiais. Cristo está acima de principados e potestades.
esse piso representa para nós exatamente aonde estão potestades e principados, e nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Então por que que os principados e as potestades, as hostes da maldade ainda estão exercendo governo sobre a sua maneira de pensar? É porque nós não estamos fazendo aquilo que o Deus vivo revelou por meio da sua palavra através do seu apóstolo Paulo, que os vossos pensamentos estejam nas coisas do alto. O alto aqui é o terceiro céu, o alto aqui é estar com Cristo, é estar pensando em coisas do alto, é estar pensando no reino, é estar pensando na justiça, que provém do reino dos céus. Porque quando nós estamos com a nossa mente conectada nesse terceiro nível, que é o céu onde Cristo está, nesse outro onde os principados e os potestades estão, não nos afetam. Rodrigo, a gente não vai sofrer influência? Sim, é lógico, porque eles estão agindo num segundo céu, onde pessoas estão conectadas também com aquilo que eles estão exercendo de influência, e nós estamos interagindo aqui na terra. Então por isso que há aquela batalha que eu disse, porque pessoas estão com suas mentes conectadas com Cristo, porque temos a mente de Cristo que está no terceiro céus, e outros estão vivendo segundo as suas próprias concupiscências, levados segundo os seus próprios pensamentos, que é aquilo que o apóstolo Paulo vai dizer. São os filhos da desobediência. Por isso que o apóstolo Paulo também vai dizer em 1 Coríntios capítulo 10, que nós devemos deixar o quê? Que a nossa mente seja levada cativa à obediência de Cristo, para que todas essas realidades espirituais e as suas bênçãos nos alcancem. E agora as bênçãos estão nos alcançando. Nós não somos mais aqueles que estamos loucos e desesperados para que o Senhor nos dê a bênção, porque Ele já deu. Eu só preciso acessá-la, eu só preciso compreender e materializá-la na terra, compreendendo qual é a sua vontade. E à medida que eu vou caminhando, andando e vivendo a sua vontade, as suas bênçãos que já foram preparadas vão me alcançando. Olha só, tem uma bênção bem aqui. Estou dando um exemplo, tá? Mas também pode ter, Senhor. Os irmãos, venham aqui, irmãos. Podem pegar, eu deixo. Né? Não é só pra gente. Então, olha só, a gente está caminhando. Aí o Senhor na eternidade, Ele já disse que aqui, em um determinado momento, você vivendo de tal maneira, seguindo a palavra, você seria alcançado. E você está caminhando, olha só, essa bênção chegou. Você não está correndo, ela está se conectando, porque Deus que cuida de você já tinha preparado. Deus que cuida de você já tinha preparado ela. Aleluias. Então Jacó, nesse primeiro âmbito, nesse primeiro momento, ele é aquele que está lutando para conquistar a bênção. Mente caída, a mente que ainda não foi renovada, mas agora ele tem um encontro com o próprio Cristo, com o próprio Verbo, que está desnudando a sua alma. E ele faz de que maneira? Com uma pergunta. Ele dá um toque primeiro na coxa, né? Esse Jacó não entendeu nada do que eu estou querendo com ele. Eu vim aqui para me revelar para ele. Eu vim aqui para me mostrar para ele. Eu vim aqui para me relacionar com ele, porque ele não tinha tempo para mim. Ele só estava pensando em produzir. Ele só estava tentando em conquistar. Lutando pela esposa, lutando por tantas coisas. E ele não entendeu que eu estou aqui simplesmente para me relacionar e me revelar com ele. Aí ele dá um toque, meu Deus do céu. A mente obstinada, obstinação de mente, dureza. Mas Deus é especialista em quebrar e destruir as fortalezas. O toque que ele deu na coxa, não era na coxa que ele de fato queria dar. O toque a gente vai ver que é na alma. E ele dá com uma pergunta. Por isso que eu disse que nem sempre o toque é físico. O toque é na alma. Quem é você? Nesse momento, Deus, Cristo, faz com que Jacó, na sua mente, que estava entenebrecida, volte a 20 e poucos anos atrás. E se lembre da mesma pergunta que o seu pai fez para ele. Ao ele estar diante do velho Isaac, que não podia enxergar. O pai pergunta, quem está aí? Quem é você? E ele vai dizer, Esaú mentiu. Expressou um caráter que não provém de Deus. Lembre-se, quem é o pai da mentira?
Ele expressou um caráter de engano. Ele expressou um caráter de mentira. E no nome de Jesus Cristo, todos os frutos, tudo aquilo que é obra do inimigo e que foi enraizado no seu coração e você tem vivido na mentira, no engano, na prostituição, tudo aquilo que o inimigo tem dito para você que não tem problema, o Senhor ele vem e despedaça agora, em nome de Jesus Cristo, e Ele te faz compreender que você foi inserido em um reino de luz, aonde você é santo porque Ele é santo, aonde você pode sim viver uma vida em santidade. Olha só que loucura, a gente vive dias aonde essas fortalezas espirituais foram criadas no meio do povo de Deus, aonde muitas das vezes quando a gente vai falar sobre santidade, as pessoas já julgam, porque elas tiveram um relacionamento talvez com alguém que não expressaram de fato uma genuína santidade. E olha o engano, olha a sutilidade do inimigo, para que você pegue um asco do que é o santo, e você se fortaleça em torno de algo que provém de Deus, mas você é santo. Rodrigo, e por que você precisa repetir isso? Porque o Espírito Santo, o Espírito Santo que habita em nós, é o dínamos, é o poder de Deus, e o Espírito é santo. E é este Espírito Santo, irmãos, eu estou batalhando aqui, tá? Não pense que eu estou só falando aqui com os irmãos. Ele é santo. Ele não suporta ouvir o rugido do leão. Vamos falar de novo para ele que o Espírito é santo. O Espírito é santo. O Espírito é santo. E nós somos uma igreja santa. O leão rugiu. Eleia sergue a madalária. Eleia badará manduio sergia. Quem disse que nós não somos uma igreja santa? E essa igreja santa, consciente da sua natureza, que vai prevalecer, que vai avançar, que vai destruir as fortalezas que o inimigo tem lançado sobre tantas mentes. E é isso que o Senhor quer fazer, é nos tirar de uma primeira condição, nos inserir em outra, para que nós possamos manifestar as obras daquele que habita em nós, do Cristo, que se manifestou para destruir, para desfazer as obras do diabo. E nós, a sua igreja, fomos chamados para destruir, desfazer as obras de Satanás. E eu não estou me referindo, obviamente, à obra salvífica, porque Cristo já fez, Ele já venceu. Mas aquilo que Ele agora outorgou a nós, igreja, nós iremos avançar. Vamos dar mais um rugido? Para que as potestades, os principados, em nome de Jesus Cristo, ouçam. Nós iremos avançar. Vamos lá no 3? 1, 2, 3. Nós iremos avançar. No 3. 1, 2, 3. Nós iremos avançar. Por qual motivo? Porque o Senhor dos exércitos está à nossa frente. Jeová Tsabaote, Ele é o Senhor dos exércitos. E aqui está o exército. Aqui está o exército de Deus. Qual é o teu nome? Uma pergunta. Destruiu, desconstruiu uma velha identidade que foi imposta sobre Jacó pela cultura, pelos seus familiares que não compreenderam de fato o tempo que Deus haveria de se manifestar e se revelar, que não precisava dar um jeitinho. E existe, né, uma cultura, entenda isso, o modo de pensar sobre a nação brasileira, o famoso jeitinho brasileiro. O que é isso? É uma fortaleza, é uma ideia lançada
que cria e estabelece uma maneira das pessoas agirem. Aleluias. Mas nós não somos aqueles que seguimos o jeitinho brasileiro. Nós somos aquele que seguimos Jesus Cristo. Aleluias. E então, ao contemplar a face de Cristo, Jacó, ele é abençoado, porque ele deu uma resposta sincera e verdadeira, quando ele foi perguntado: quem é você? Agora, quando ele estava diante do Cristo, ele já não mais manifestou a natureza do engano, conforme ele fez com o seu pai Isaque. Agora, diante daquele que os seus olhos são como chama de fogo, ele foi desconstruído. As fortalezas que estavam cravadas em seu coração foram esmiuçadas, e ele se prostra e ele reconhece Jacó. E aí, quando ele age, agora manifestando a natureza verdadeira, imagem e semelhança daquele que veio se relacionar com ele, a qual já havia chamado e estabelecido ele também como alguém que seria da descendência de Abraão, e que a partir dele viria o Cristo, porque ele daria origem às 12 tribos. Então agora ele tem a revelação de quem de fato ele é. Tu és Israel, porque tu lutaste com um príncipe. Quando nós compreendermos que a manifestação da verdade, mesmo diante do confronto, vai extrair de nós aquilo que nós temos de fato de melhor, nós passaremos a agir de uma maneira diferente, e nós passaremos a acessar todas as verdades que são eternas, que o Senhor tem para as nossas vidas. E a nossa identidade irá apontar para os propósitos que Ele tem para realizar através de nós e em nós. Rodrigo, por que eu tenho tanta dificuldade de compreender quais são os propósitos de Deus na minha vida? Porque você talvez não está se relacionando verdadeiramente com seu Pai, a ponto de Ele te mostrar quem você é. Porque sempre que Ele me mostra quem eu sou, Ele me faz compreender melhor quem Ele é, e Ele me faz compreender aquilo que Ele estabeleceu para mim como um propósito eterno. E para mim finalizar, nós vemos isso justamente em Jeremias. Jeremias, eu te chamei por profeta, foi o que ele falou. Mas antes a gente vai ver que Deus, quando fala com ele, ele vai dizer: eu só sou um menino, eu nem sei falar. Jeremias, ele está olhando para si baseado numa condição momentânea dele. Uma fortaleza estava em torno da sua mente, fazendo com que ele acreditasse que aquilo que Deus viria a realizar estava condicionado a uma característica, um aspecto dele. Mas aquilo que Deus tem para fazer através de você, Ele vai fazer através da capacitação do Espírito agindo em você. Isso só precisa ser tocado, e foi o que Ele fez. Obrigado, irmão, Deus abençoe. Ele tocou em Jeremias, Ele tocou em seus lábios. No momento em que Ele diz que: Jeremias, você não é um menino, você é um profeta, e eu te estabeleci sobre as nações. Veja que Deus está destruindo uma fortaleza na mente de Jeremias, para que ele entrasse numa realidade espiritual a qual ele havia estabelecido. Porque Jeremias se via como um menino. Ai, mas eu, Senhor, eu não posso, eu não consigo. Na sua força não, mas Ele é a sua força. Na sua capacidade, não, você não consegue. Mas Ele te capacitando, você fará obras muito maiores do que Ele mesmo fez. Rodrigo, mas como? Ele disse. Se Ele disse, já é. Se a palavra disse, já é. Eu só preciso me posicionar naquilo que Ele disse, como uma verdade eterna. Ainda que pareça loucura, mas é lógico, o Evangelho é loucura para aqueles que perecem, mas é a sabedoria, o poder de Deus. É o poder de Deus para todos aqueles que creem. E é este poder que no nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, destrói, despedaça, esmiuça todas as crenças que o inimigo havia imposto sobre a sua vida, em relação ao seu chamado, em relação à sua vocação, aquilo que Deus tem para fazer na sua vida e através da sua vida.
irá ser feito não porque você é bom ou porque você é mau, mas simplesmente porque o Senhor estabeleceu, porque o Senhor Ele te conheceu, e tudo aquilo que você vê como mal, se relacionando verdadeiramente com Ele, Ele santificará, Ele aperfeiçoará, Ele retirará do seu coração. Simplesmente se entrega e seja o profeta para essa nação brasileira, seja um profeta para essa cidade, seja um profeta para esta casa de adoração, seja um profeta no seu lar, seja um profeta no seu trabalho, seja quem Deus te chamou para ser. E observe que foi um toque. Eu só sou um menino, não sei falar. Como que é, Jeremias, não sabe falar? Então eu vou com o meu toque, seus lábios. Um toque foi suficiente. Calou os sofismas, calou as potestades, calou os principados e ativou profeticamente Jeremias para viver aquilo que ele tinha. Que o Senhor te abençoe nessa noite e que você possa desfrutar de todas as bênçãos espirituais, principalmente a de saber que você é chamado de filho e você foi salvo. Porque no final do texto de Jacó, então sim, após ele revelar a sua real natureza, sendo verdadeiro, Deus então vai o abençoar. Antes não tinha bênção. A bênção só foi derramada depois que ele se revelou como sendo verdadeiro. Então, igreja, não podemos achar que Deus, que é a própria verdade, vai nos abençoar se nós vivermos uma vida de engano, uma vida de mentiras, em nossos casamentos, em nossas profissões, nos nossos relacionamentos, em comunidade, em sociedade. Precisamos nos posicionar nesse lugar chamado bênção de Deus. E Cristo é a nossa bênção. E olha só que lindo isso. Um homem que teve um toque. Olha o que ele vai dizer Jacó. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto Deus face a face, e a minha alma foi salva. Olha a percepção do que agora é de fato a bênção de Deus sobre a vida de um indivíduo. Aquele homem que estava lutando para prosperar num âmbito terreno, agora compreendeu que de fato ele tinha a verdadeira bênção. A minha alma foi salva. Eu fui alcançado. Ele me tirou das drogas. Ele me libertou de uma vida de escravidão. Ele derramou do seu sangue. E assim Ele fez na sua vida. Aleluias! Assim Ele fez na nossa vida. E por isso nós podemos nos alegrar. Amém? Deus abençoe a igreja. Vamos nos colocar de pé. Vai ter o... Pai, nós queremos agradecer a Ti nessa noite por tudo aquilo que o Senhor nos concedeu. Te bendizemos, ó Pai, pela Tua palavra. Te bendizemos, Senhor, meu Deus, por tudo aquilo que foi ministrado e por aquilo que o Senhor já fez na vida dos nossos irmãos, Pai. Que o Senhor, meu Deus, Pai, venha conduzir, Pai, cada um de nós, nos direcionando, Pai, para que possamos viver, Pai, este romper no Espírito, onde possamos, Pai, contemplar todas as bênçãos que o Senhor já nos concedeu. E que possamos, meu Deus, à medida que nós caminhamos, manifestando, meu Deus, a Tua natureza, Pai. Que cada uma dessas bênçãos nos alcance, Pai. Ó Deus, não faz, Pai, não permita que nós venhamos viver como mendigos espirituais. Talvez como aquele coxo que estava à porta do templo, Pai, pedindo, Senhor, meu Pai, ó Deus, moedas. Mas Deus, que nós possamos, Pai, ousadamente adentrar em Tua presença, sabendo que o Senhor é abençoador. Levanta, Pai, no meio dos meus irmãos, homens como Pedro, como João, que são homens, meu Pai, nessa geração que não dão aquilo, Pai, que as pessoas querem, mas aquilo que elas precisam para que elas possam viver, Pai. Aquilo que é bom, agradável e perfeito da parte de Deus. No nome de Jesus Cristo, Pai, que todo mal caia por terra, que os relacionamentos, meu Deus, Pai, casais que têm sido alvos do inimigo, Pai, que caiam por terra, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, que os lares, Pai, venham ser fortalecidos e que a Tua vontade venha ser manifesta, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus.